Existe uma estratégia que transformou um escravo em governador do Egito em apenas 7 anos. E Kathryn Kuhlman descobriu que essa mesma estratégia funciona hoje, em 30 dias. Você já sentiu que está preso numa prisão financeira? Que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro sempre escapa pelos seus dedos como areia? Eu sei como é essa sensação. É como se você estivesse correndo numa esteira que nunca para. Mas o que quase ninguém te conta é que existe uma fórmula. Uma estratégia tão poderosa que mudou o destino de uma nação inteira durante a maior crise econômica da história antiga. Uma crise que, de certa forma, se espelha em momentos difíceis que nosso país já enfrentou. José do Egito não era apenas um sonhador. Ele era um estrategista financeiro genial. E Kathryn Kuhlman, uma das maiores evangelistas do século XX, decifrou exatamente como aplicar os princípios de José no mundo moderno. Pause por um segundo. Feche os olhos e imagine sua vida completamente diferente em apenas um mês. Suas contas pagas, sua conta bancária crescendo, você dormindo tranquilo pela primeira vez em anos. Essa não é fantasia. É geometria divina aplicada às suas finanças. José enfrentou algo que você conhece bem. Ele estava no fundo do poço, literalmente numa prisão. Suas perspectivas eram zero, mas ele possuía algo que a maioria das pessoas nunca desenvolve: visão estratégica baseada em revelação divina. A estratégia de José tem 3 pilares que funcionam hoje, exatamente como funcionaram há 4.000 anos. E quando você compreende esses pilares, algo se transforma na sua relação com o dinheiro. Primeiro pilar: José entendeu que toda abundância começa com preparação durante a escassez. Enquanto todos gastavam tudo nos anos bons, José guardou 20% de tudo que entrava no Egito. Mas aqui está o segredo que Kathryn Kuhlman revelou. Não é só sobre guardar dinheiro. É sobre guardar dinheiro com propósito divino. José não estava acumulando por ganância. Ele estava preparando provisão para um momento específico no futuro. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que fica rica e uma que continua quebrada? A pessoa rica vê oportunidades onde outros veem apenas problemas. José transformou 7 anos de fome numa oportunidade de adquirir terras, gado e recursos por uma fração do preço. Segunda revelação, de Kathryn Kuhlman. A estratégia de José funciona em ciclos de 30 dias. Ela descobriu que quando você aplica os princípios de José por exatamente um mês, algo sobrenatural acontece na sua vida financeira. Mas por que 30 dias? Porque esse é o tempo necessário para quebrar padrões mentais destrutivos e instalar novos hábitos de prosperidade. José passou 30 dias interpretando sonhos na prisão antes de ser chamado pelo faraó. Aqui está algo que vai chocar você. José multiplicou a riqueza do Egito durante a crise. Não apesar da crise, mas por causa dela. Ele comprou toda a terra do Egito pagando apenas com o trigo que havia guardado nos anos de abundância. Isso significa que a estratégia de José não apenas protege você das crises, ela transforma crises em oportunidades de multiplicação. Kathryn Kuhlman testou isso durante a Grande Depressão Americana. Enquanto bancos faliram e empresas fecharam, as pessoas que aplicaram a estratégia de José emergiram mais ricas do que antes da crise. Terceiro pilar: José nunca trabalhou por dinheiro. Ele trabalhou para criar sistemas que gerassem dinheiro. A diferença é sutil, mas revolucionária. Quando você trabalha por dinheiro, você troca tempo por recursos limitados. Quando você trabalha para criar sistemas, você multiplica seu tempo através de estruturas que trabalham para você. José criou o primeiro sistema nacional de distribuição de alimentos da história. Um sistema tão eficiente que transformou o Egito na potência econômica do mundo antigo. Mas como isso se aplica à sua vida hoje? Kathryn Kuhlman desenvolveu uma adaptação da estratégia de José que qualquer pessoa pode implementar, independente da sua situação atual. A estratégia moderna de José tem 5 passos específicos.
E quando você implementa esses passos por 30 dias consecutivos, sua realidade financeira começa a se transformar de forma quase sobrenatural. Primeiro passo: identificar sua terra do Egito pessoal. Sua área de domínio onde você pode aplicar os princípios de abundância e escassez. Pode ser seu trabalho, um negócio, investimentos ou até mesmo a administração da sua casa. José não tentou controlar todo o mundo. Ele focou no Egito. Você não precisa revolucionar toda a economia global. Você precisa aplicar sabedoria divina na sua esfera de influência específica. Segundo passo: implementar o ciclo de abundância e preparação. Nos próximos 30 dias, você vai separar 20% de tudo que entra na sua vida. Não 10%. 20%. Mas atenção, esses 20% não são para gastos futuros. São para investimentos em oportunidades que aparecem durante momentos de dificuldade. José não guardou trigo para consumir. Ele guardou trigo para trocar por terra quando o preço da terra despencasse. Respire fundo por um momento. Sinta que algo está mudando dentro de você. Uma porta que estava fechada há anos está começando a se abrir. Você consegue sentir? Terceiro passo: desenvolver visão profética para oportunidades. José não era apenas organizado. Ele tinha a capacidade sobrenatural de ver padrões que outros não conseguiam ver. Kathryn Kuhlman descobriu que quando você combina oração específica com observação atenta do mercado, você desenvolve uma sensibilidade quase sobrenatural para oportunidades lucrativas. Não é misticismo vazio. É sabedoria divina aplicada à realidade econômica. José interpretou sonhos, mas também estudou padrões climáticos, ciclos de produção agrícola e dinâmicas políticas. Quarto passo: agir com autoridade divina nos momentos certos. José não hesitou quando sua hora chegou. Em um único dia, ele saiu da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. A oportunidade da sua vida pode estar a apenas alguns dias de distância, mas você estará preparado para reconhecê-la e agir quando ela aparecer. A estratégia de José exige coragem. Não a coragem imprudente do apostador, mas a coragem calculada de quem age com base em revelação divina. Quinto passo: multiplicar através do serviço estratégico. José não enriqueceu explorando pessoas. Ele enriqueceu salvando pessoas. Sua prosperidade foi resultado direto da solução que ele ofereceu para o maior problema da sua época. Quando você aplica a estratégia de José, você não está apenas buscando prosperidade pessoal. Você está posicionando sua vida para ser resposta às necessidades que existem ao seu redor. E aqui está a parte mais poderosa. Quanto maior o problema que você resolve, maior a prosperidade que flui na sua direção. José resolveu o problema da fome nacional. Por isso, ele recebeu 20% de toda a riqueza do Egito. Qual problema você pode resolver na sua comunidade, no seu trabalho, na sua família? Sua prosperidade está diretamente ligada ao tamanho dos problemas que você consegue resolver. Mas existe algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que Kathryn Kuhlman chamou de alinhamento divino com propósito financeiro. José não ficou rico por acidente. Sua prosperidade estava conectada ao plano divino para salvar não apenas o Egito, mas toda a região durante a crise. Sua riqueza tinha propósito eterno. Isso significa que quando você aplica a estratégia de José com o coração certo, você não está apenas multiplicando dinheiro. Você está se alinhando com propósitos divinos, que são maiores que você mesmo. E quando isso acontece, a multiplicação se torna inevitável. Não é mais você correndo atrás do dinheiro. É o dinheiro correndo atrás de você para cumprir propósitos específicos na terra. José transformou 7 anos de abundância em provisão para 7 anos de escassez. Mas ele não parou por aí. Ele usou os 7 anos de escassez para adquirir recursos que duraram gerações. A estratégia de José não é apenas sobre sobreviver às crises. É sobre emergir das crises em posição de liderança e influência para abençoar outras pessoas.
Kathryn Kuhlman aplicou esses princípios durante toda a sua vida ministerial. Ela nunca passou necessidade, sempre teve recursos para ajudar outros e deixou um legado financeiro que continua impactando vidas décadas após sua morte. Mas o que mais me impressiona na estratégia de José é como ela transforma sua relação com o tempo. A maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias. José vivia antecipando e preparando para as circunstâncias. Ele não esperou a fome chegar para começar a guardar trigo. Ele começou a guardar trigo no primeiro ano de abundância. Essa diferença de mentalidade é o que separa pessoas prósperas de pessoas que vivem em constante aperto financeiro. Nos próximos 30 dias, você vai implementar cada um desses princípios na sua vida. E no final desse período, você vai olhar para trás e não conseguir acreditar na transformação que aconteceu. Mas antes de continuar, você precisa fazer uma escolha. Uma escolha que José fez quando estava na prisão e que determinou todo o resto da sua história. A escolha é esta: você vai continuar vivendo como vítima das circunstâncias ou vai assumir o controle estratégico da sua vida financeira? José estava numa prisão egípcia, injustamente acusado, abandonado pela família, esquecido pelos amigos. Se alguém tinha o direito de se vitimizar, era ele. Mas José fez uma escolha diferente. Ele decidiu que sua posição atual não determinaria seu destino final. E foi essa decisão mental que o preparou para reconhecer e aproveitar a oportunidade quando ela apareceu. Você sabe qual foi o momento exato que mudou a vida de José? Não foi quando ele interpretou o sonho do faraó. Foi 2 anos antes, quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro na prisão. Por que isso é importante? Porque José aplicou sua estratégia, mesmo quando não tinha nada a ganhar com isso. Ele serviu aos outros prisioneiros da mesma forma que depois serviria ao faraó. A estratégia de José não funciona apenas quando você já tem recursos. Ela funciona especialmente quando você não tem recursos, quando sua única riqueza é sabedoria, visão e caráter. Kathryn Kuhlman entendeu isso profundamente. Ela sempre dizia que Deus não precisa da sua abundância para criar abundância na sua vida. Ele precisa da sua disponibilidade. José estava disponível para servir mesmo na prisão. Por isso, quando chegou a hora da promoção, ele estava pronto, não apenas tecnicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Agora, deixe-me te contar algo que pode revolucionar sua perspectiva sobre dinheiro para sempre. José nunca viu dinheiro como um fim em si mesmo. Para ele, dinheiro era uma ferramenta para cumprir propósito divino. Essa mudança de perspectiva é fundamental. Quando você persegue dinheiro pelo dinheiro, você se torna escravo dele. Quando você vê dinheiro como ferramenta para propósito, você se torna mestre dele. José usou a riqueza do Egito para salvar não apenas egípcios, mas também sua própria família que o havia traído. Ele transformou a abundância em instrumento de perdão e restauração. A estratégia de José incluía uma dimensão que a maioria das pessoas ignora: generosidade estratégica. Ele não apenas acumulou riqueza, ele distribuiu riqueza de forma que multiplicasse sua influência e criasse lealdade duradoura. Durante os 7 anos de fome, José não vendeu trigo apenas por dinheiro. Primeiro, ele trocou trigo por prata. Depois, quando a prata acabou, ele trocou trigo por gado. Finalmente, ele trocou trigo por terra. Você percebe a genialidade dessa progressão? José não estava apenas fazendo negócios. Ele estava construindo um império econômico de forma que beneficiasse tanto o governo quanto o povo. No final dos 7 anos de fome, José controlava praticamente toda a economia egípcia. Mas o povo não o odiava. Eles o amavam, porque ele havia salvado suas vidas. Essa é a diferença entre riqueza construída com sabedoria divina e riqueza construída com ganância humana. A primeira gera gratidão e influência duradoura.
A segunda gera inveja e conflito. Kathryn Kuhlman aplicou esse princípio em seu ministério. Ela nunca pediu dinheiro diretamente, mas as pessoas davam voluntariamente porque viam o valor que ela agregava às suas vidas. O primeiro mês da estratégia de José vai ensinar você a agregar valor de forma tão consistente que as pessoas naturalmente desejarão recompensar você financeiramente. Mas aqui está algo crucial que Kathryn Kuhlman sempre enfatizava. A estratégia de José só funciona quando você opera com integridade absoluta. José tinha a oportunidade de roubar, manipular ou enganar. Ele nunca fez isso. Sua integridade foi que lhe deu acesso à confiança do faraó. E confiança é a moeda mais valiosa no mundo dos negócios e relacionamentos. Nos próximos 30 dias, você vai descobrir que integridade não é apenas uma questão moral. É uma estratégia financeira poderosa. Pessoas íntegras atraem oportunidades que pessoas desonestas nunca veem. José construiu relacionamentos baseados em confiança mútua. Por isso, quando ele precisou de apoio para implementar sua estratégia, ele encontrou aliados, não adversários. A estratégia de José para os próximos 30 dias inclui um elemento que pode parecer contraditório. Você vai dar antes de receber, mas não de forma imprudente ou emocional. José deu interpretação de sonhos gratuitamente por 2 anos antes de receber qualquer recompensa. Mas quando a recompensa veio, ela foi proporcional ao valor que ele havia criado. Você vai identificar maneiras específicas de agregar valor na vida de outras pessoas durante os próximos 30 dias. E esse valor que você criar será o fundamento da prosperidade que você vai receber. Mas existe uma diferença crucial entre a generosidade de José e a generosidade que a maioria das pessoas pratica. José dava estrategicamente, baseado em revelação divina sobre o timing e a necessidade. Ele não dava por culpa ou pressão social. Ele dava porque sabia que estava semeando sementes em solo fértil, que produziriam frutos específicos no futuro. Kathryn Kuhlman ensinou que existe uma diferença entre caridade e investimento no reino. Caridade alivia a necessidade temporariamente. Investimento no reino cria transformação permanente. A estratégia de José é um investimento no reino aplicado às suas finanças pessoais. Você não está apenas tentando melhorar sua situação. Você está se alinhando com princípios eternos que governam a prosperidade verdadeira. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Você começa a operar sob o favor divino. Portas se abrem. Oportunidades aparecem. Pessoas certas entram na sua vida no momento certo. José experimentou favor sobrenatural, desde a prisão até o palácio. Não por sorte, mas porque ele aplicou princípios divinos de forma consistente, mesmo quando ninguém estava observando. Nos próximos 30 dias, você vai implementar esses mesmos princípios. E no final desse período, você vai testemunhar transformações na sua vida que só podem ser explicadas como intervenção divina. Mas primeiro, você precisa entender exatamente como esses princípios se aplicam à sua situação específica. Porque a estratégia de José não é uma fórmula única. É uma metodologia adaptável a qualquer contexto ou circunstância. Vamos fazer isso juntos agora. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente como implementar a estratégia de José na sua vida. Começando hoje mesmo. Kathryn Kuhlman dividia a aplicação moderna da estratégia de José em 4 fases distintas, 1 semana para cada. 30 dias que transformarão completamente sua relação com dinheiro e oportunidades. Primeira semana: preparação da mente e do coração. José passou anos se preparando mentalmente antes de sua grande oportunidade aparecer. Você vai fazer isso em 7 dias. Todo dia, durante 1 semana, você vai dedicar 15 minutos para renovar sua mente sobre prosperidade. Não é meditação vazia. É programação estratégica baseada em princípios bíblicos.
José nunca se viu como vítima, mesmo quando estava sendo vendido como escravo. Ele se via como alguém sendo posicionado por Deus para um propósito maior. Essa perspectiva é que permitiu que ele enxergasse oportunidades onde outros viam apenas problemas. Durante esses 15 minutos diários, você vai declarar sobre sua vida as mesmas verdades que José criava sobre si mesmo. Você não está enfrentando dificuldades financeiras. Você está sendo preparado para administrar abundância. A diferença pode parecer sutil, mas é revolucionária. Vítimas reagem às circunstâncias. Administradores se preparam para as circunstâncias. Segunda semana. Implementação do ciclo da abundância. Aqui você começa a aplicar praticamente os 20% de separação que José usou no Egito. Mas atenção, você não vai guardar 20% do seu salário. Você vai guardar 20% de tudo que entra na sua vida. Isso inclui dinheiro, mas também inclui oportunidades, conhecimento, relacionamentos e recursos. José guardou trigo, mas também guardou conhecimento sobre administração, relacionamentos com pessoas influentes e reputação de integridade. Quando sua hora chegou, ele tinha muito mais que grãos para oferecer. Um jovem empreendedor em São Paulo aplicou esse princípio ano passado. Em vez de gastar todo o lucro do seu pequeno negócio, ele separou 20% para investir em conhecimento e networking. No final de 6 meses, ele havia feito contatos que multiplicaram seu faturamento por 5. Ele não guardou apenas dinheiro. Ele guardou relacionamentos estratégicos. Durante a segunda semana, você vai identificar todas as formas de riqueza que entram na sua vida e começar a guardar 20% de cada uma delas, sistematicamente. Terceira semana. Desenvolvimento de visão profética para oportunidades. José tinha uma habilidade sobrenatural de interpretar padrões e prever tendências. Você pode desenvolver essa mesma habilidade. Kathryn Kuhlman descobriu que quando você combina oração específica com observação atenta, você desenvolve sensibilidade para oportunidades que outras pessoas não conseguem ver. Todo dia, durante a terceira semana, você vai passar 10 minutos observando padrões na sua área de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na sua família. Que necessidades existem que você poderia suprir? José percebeu que o Egito precisava de um sistema de armazenamento nacional. Hoje, você pode perceber que sua empresa precisa de um sistema de organização melhor, ou que sua comunidade precisa de um serviço específico. A chave não é só perceber a necessidade, é perceber como você pode ser a solução para essa necessidade de forma lucrativa e sustentável. Uma dona de casa em Recife aplicou esse princípio. Ela observou que as mães do seu condomínio estavam sempre lutando para encontrar cuidadores confiáveis para os filhos. Em 3 semanas, ela criou uma rede de babás certificadas que atende todo o bairro. Hoje, ela fatura mais que o marido executivo. Ela não criou um produto. Ela resolveu um problema real com uma solução simples. 4ª semana. Execução com autoridade divina. Esta é a semana mais crucial. É quando você age com base nas oportunidades que identificou nas semanas anteriores. José não hesitou quando o faraó chamou. Ele estava preparado mental, emocional e espiritualmente para agir com autoridade no momento certo. Você vai fazer o mesmo. Durante a 4ª semana, você vai implementar pelo menos uma ação concreta, baseada nas oportunidades que identificou. Não importa se é pequena, importa que seja real e mensurável. José começou interpretando 2 sonhos na prisão. Não eram sonhos do faraó, eram sonhos de prisioneiros comuns. Mas ele aplicou sua estratégia mesmo nos pequenos começos. Sua ação da 4ª semana pode ser oferecer um serviço, fazer uma proposta de melhoria no trabalho, iniciar um projeto pessoal ou até mesmo fazer um investimento específico. O importante é agir, porque fé sem ação é morta e estratégia sem execução é apenas teoria. Mas aqui está o segredo que Kathryn Kuhlman
sempre enfatizava: quando você completa os primeiros 30 dias da estratégia de José, algo sobrenatural acontece nos próximos 30 dias. É como se você ativasse um princípio espiritual de multiplicação que continua operando mesmo depois que você para de fazer esforço consciente. José não precisou ficar interpretando sonhos pelo resto da vida. Depois que ele foi promovido a governador, as oportunidades começaram a aparecer naturalmente. Um empresário aqui em Curitiba me contou que depois de aplicar a estratégia de José por um mês, as oportunidades de negócio começaram a surgir de maneiras tão inesperadas que ele não conseguia explicar apenas como coincidência. Contratos que estavam paralisados há meses, de repente se destravaram. Investidores que ele nunca tinha encontrado começaram a procurá-lo. Fornecedores ofereceram condições especiais, sem ele sequer pedir. Isso não é magia, é alinhamento espiritual, com princípios de prosperidade que funcionam independentemente da nossa compreensão completa. Mas deixe-me contar algo ainda mais profundo sobre a estratégia de José. Ele não apenas enriqueceu durante sua vida, ele estabeleceu prosperidade geracional. A família de José se tornou a tribo mais próspera de Israel, por centenas de anos depois da sua morte. Ele não apenas resolveu problemas imediatos, ele criou sistemas que funcionaram por gerações. Quando você aplica-lhe a estratégia de José corretamente, você não está apenas mudando sua situação financeira atual. Você está estabelecendo fundamentos de prosperidade que vão impactar seus filhos e netos. José entendeu que verdadeira riqueza não é o que você acumula, é o que você estabelece. Não é o que você guarda, é o que você multiplica. Durante os 7 anos de fartura no Egito, José poderia ter guardado toda a comida para o governo. Em vez disso, ele ensinou o povo a guardar também. Quando a fome chegou, toda a nação estava preparada. Esse é o coração da estratégia de José. Prosperidade compartilhada gera prosperidade multiplicada. Quando você enriquece outras pessoas, você cria um sistema que te enriquece de volta. Nos próximos 30 dias, você vai descobrir que dar e receber não são forças opostas. São partes de um ciclo único que, quando compreendido, gera abundância contínua. Mas atenção! A estratégia de José exige perseverança. José esperou 13 anos entre sua primeira visão e sua realização completa. Você vai ver resultados em 30 dias. Mas a plenitude da estratégia se desenvolve ao longo do tempo. Kathryn Kuhlman sempre dizia que Deus tem pressa de abençoar, mas nunca tem pressa de promover. A promoção vem quando você está pronto para administrar a bênção sem se corromper. José foi testado na casa de Potifar com poder e tentação. Ele foi testado na prisão com injustiça e esquecimento. Somente depois de passar em todos os testes é que ele recebeu autoridade total. Seus próximos 30 dias não são apenas sobre multiplicar dinheiro. São sobre provar que você pode ser confiado com recursos maiores. São sobre demonstrar que sua prosperidade será usada para propósitos divinos. Agora, pare um momento. Respire profundamente. Sinta o peso desse momento. Você está prestes a implementar uma estratégia que mudou o destino de nações. Uma estratégia que funcionou há 4.000 anos e continua funcionando hoje. José começou como escravo e terminou como príncipe. Não por sorte, não por favoritismo, mas por aplicar princípios eternos de prosperidade divina. Você tem a mesma oportunidade hoje. A mesma sabedoria está disponível. Os mesmos princípios funcionam. A única diferença é sua disposição de implementar essa estratégia com fé e perseverança. Mas deixe-me te contar algo que José descobriu no final da sua jornada. Algo que Kathryn Kuhlman considerava o aspecto mais profundo da estratégia dele. José percebeu que sua prosperidade nunca foi sobre ele mesmo. Foi sobre posicioná-lo para salvar outras pessoas.
Sua riqueza pessoal foi o instrumento que Deus usou para preservar toda uma geração durante a crise. Quando José revelou sua identidade aos irmãos que o haviam vendido como escravo, ele não falou sobre sua vingança. Ele falou sobre como Deus havia usado tudo para bem. Vocês pensaram que estavam me prejudicando, mas Deus estava me posicionando para salvar muitas vidas. Foi o que José disse. Sua prosperidade nos próximos 30 dias não é apenas para resolver seus problemas pessoais. É para posicioná-lo como instrumento de solução na vida de outras pessoas. E quando você compreende isso, quando você aceita que sua abundância tem propósito, além de você mesmo, a multiplicação se torna inevitável e sobrenatural. José nunca trabalhou para ficar rico. Ele trabalhou para cumprir propósito. A riqueza foi consequência natural do propósito cumprido com excelência. Nos próximos 30 dias, você vai descobrir qual propósito específico Deus quer cumprir através da sua prosperidade. E quando você encontrar esse propósito, a estratégia de José se tornará não apenas metodologia, mas vocação. A última coisa que Kathryn Kuhlman sempre dizia sobre a estratégia de José é que ela funciona independentemente do tamanho dos seus recursos atuais. José aplicou os mesmos princípios como escravo na casa de Potifar, como prisioneiro na cadeia e como governador do Egito. O contexto mudou, mas a estratégia permaneceu consistente. Você pode estar enfrentando dificuldades financeiras severas, ou pode estar em situação estável, buscando crescimento. A estratégia de José se adapta à sua realidade atual e a transforma. O que importa não é onde você está hoje. O que importa é sua disposição de aplicar sabedoria divina de forma consistente durante os próximos 30 dias. José transformou 7 anos de abundância em provisão para 7 anos de escassez. Depois, ele transformou 7 anos de escassez em fundamento para a abundância perpétua. Você está prestes a começar sua própria jornada de transformação. 30 dias que podem redefinir completamente sua história financeira e espiritual. Mas lembre-se, José nunca se esqueceu de onde veio. Mesmo sendo governador do Egito, ele manteve humildade e dependência de Deus. Sua prosperidade aumentou sua gratidão, não sua arrogância. Nos próximos 30 dias, você vai experimentar favor, multiplicação e oportunidades sobrenaturais. Quando isso acontecer, lembre-se de que é Deus operando através de princípios que Ele estabeleceu. A estratégia de José não é sobre se tornar independente de Deus. É sobre se tornar instrumento cada vez mais eficaz nas mãos de Deus. E quando você compreende isso, quando você aceita isso completamente, sua vida se transforma de forma que palavras não conseguem descrever. José salvou não apenas o Egito, mas toda a região conhecida durante a maior crise da antiguidade. Ele não apenas sobreviveu à adversidade, ele se tornou a solução para a adversidade de uma geração inteira. Essa é a dimensão mais profunda. Mas, da estratégia de José, você não está apenas mudando sua vida. Você está se posicionando para impactar positivamente a vida de todas as pessoas na sua esfera de influência. Seus próximos 30 dias começam agora. A estratégia que transformou um escravo em príncipe está nas suas mãos. A pergunta não é se ela vai funcionar. A pergunta é: o que você vai fazer com os resultados quando eles começarem a aparecer? José usou sua prosperidade para glorificar a Deus e abençoar nações. Você também tem essa mesma oportunidade. Imagine a grandeza de impactar vidas, de deixar sua marca no mundo. Assim como José fez, a porta que estava fechada está se abrindo, lentamente, mas com uma força irresistível. A chave está em suas mãos, e ela se encaixa perfeitamente na fechadura do seu destino. O futuro, que parecia um sonho distante, inatingível, algo que só se via em filmes, está se tornando realidade, inevitável.
como o nascer do sol a cada manhã. Prepare-se, porque algo grande está para acontecer. Bem-vindo à sua temporada de José, uma época de fartura, de bênçãos abundantes, de milagres que ultrapassam a sua compreensão. Bem-vindo aos seus próximos 30 dias de multiplicação sobrenatural. 30 dias para testemunhar o poder incomensurável de Deus. 30 dias para ver a sua fé transformada em realidade. 30 dias para colher os frutos de uma vida dedicada à fé e à busca da vontade divina. Prepare-se para um novo ciclo de prosperidade, de alegria, de realizações que jamais imaginou. A graça de Deus se derrama sobre você, como um rio caudaloso, e a sua vida nunca mais será a mesma. Abençoado seja, e que esta temporada seja repleta de maravilhas, que supere todas as suas expectativas, que Kathryn Kuhlman te inspire, e que o Espírito Santo te guie em cada passo,